Pessoal, vamos lá, a gente vai falar sobre PAC grave, né? Isso é bastante prevalente, né? E que gera ainda muita confusão no pronto-socorro. Tá? É uma aula curta, mas bastante importante para vocês, tá? Ah, a gente primeiro precisa entender, né, como funciona o sistema do microbioma pulmonar, né? O pulmão, pessoal, por mais que algumas pessoas pensem, ele não é um compartimento estéril, tá? O pulmão tem agentes que colonizam aquela área, fungos, bactérias e eventualmente até alguns vírus, mas que em situações habituais não tem nenhum tipo de implicância clínica, são colonizadores exclusivos. Em alguma situação de desequilíbrio imunológico, a depender do nível de virulência do agente, né, traumas, etc., eles acabam comprometendo a barreira e alterando a imunidade local. E isso promove, né, a mudança de status de colonizador para agente infectante, né, que é quando você tem ali, de fato, a infecção instalada, né. Dentro das diretrizes, né, das questões centrais do novo guideline, né, da American Thoracic Society, final do ano passado, que é o que provavelmente vai ser cobrado para as provas de residência dos próximos 2 a 3 anos, né, no Brasil, eles mudaram 4 pontos específicos. Diagnóstico, manejo inicial em relação a vírus, tá, que é uma coisa nova. A duração do tratamento da pneumonia mudou também e o tratamento adjuvante também mudou. Então, esses 4 pontos são os pontos que mudaram no tratamento e que mudaram a nossa prática enquanto médicos, né, de terapia intensiva e de emergência, e clínicos também, e também para a prova de residência. Em relação ao ecossistema pulmonar e a etiologia da pneumonia, né? A pneumonia adquirida na comunidade, ela é a principal causa de morte no mundo hoje, tá? Do ponto de vista infeccioso. Como eu falei para vocês, o pulmão ele não é estéril, tá? E a pneumonia ela surge de uma junção entre a suscetibilidade do hospedeiro com o nível de virulência, né, do, do, da pessoa que está comprometida eventualmente, né? Quando a gente vai olhar para os principais agentes que causam pneumonia, a gente tem basicamente isso aqui tudo tomado por vírus e pneumococo, Streptococcus pneumoniae. Então, quais são os 3 principais agentes etiológicos da pneumonia? Pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae, o que mais? Hã? Não. Pneumococo, moraxella e hemófilo. Agente bacteriano, mas majoritariamente todos os quadros respiratórios, sejam altos ou baixos, eles são de etiologia majoritariamente viral. Aí entra influenza, vírus sincicial, Covid agora, né? Agora a gente está no surto de VSR, por exemplo. Em relação ao diagnóstico, nós tivemos uma mudança de paradigma na nova diretriz, o novo guideline, que vai ser cobrado em prova, tá? A radiografia de tórax, né, ela é obrigatória nos casos de dúvida e entrou como novidade o ultrassom, que não tinha no guideline anterior. Então, a ultrassonografia de tórax, né, passa a ser uma alternativa diagnóstica, né, com a vantagem de ser à beira do leito, não desloca o paciente, não tem radiação e você pode fazer um controle evolutivo ali com horas a dias de evolução. Quando a gente parte para a sensibilidade, olha a sensibilidade, né, do lung ultrasound para radiografia de tórax. Quem é melhor? Qual o problema? É operador dependente. Então não dá para sair hoje da faculdade e achar que eu sei fazer ultrassom de tórax. Eu tenho que ter curso, tenho que ter formação, treinamento, etc. Né? Então a ultrassonografia de tórax ela é uma alternativa aceitável e do ponto de vista de acurácia diagnóstica ela é superior em sensibilidade e especificidade. Isso é questão batida de prova, provavelmente para residência, para título, tá? A comparação entre os dois. Bom, quando vocês receberem um paciente com suspeita de pneumonia, lembrar, o diagnóstico de pneumonia ele é clínico. Raio-X, atomo ou ultrassom são diagnósticos, são métodos
complementares. Então, como é que eu diagnostico pneumonia na UPA, no socorrão da vida? Tosse, ok? Tosse, o que mais? Febre, o que mais? Prostração, exame físico, ausculta, roncos ou estertores, né? Roncos ou estertores. Lembrar que ronco normalmente é comprometimento de viéria de maior calibre, brônquios, né? E estertores de menor calibre, né? O que mais? E no idoso, qual é o principal achado? Sonolência. Então, aquele idosinho, 90 anos, 80 anos, que comia sozinho, do nada, ficou sonolento, não quis comer, não deu febre, estava só com uma pneumonia. Até que prove o contrário, tá? Então, sempre lembrar do idoso com confusão mental. Nesse paciente, você pode pedir exame complementar, ainda mais num cenário que você tem disponibilidade. Devo pedir tomografia para todo mundo? Não. O que eu posso fazer pela diretriz? Radiografia e ultrassom. Para diagnosticar pneumonia? Não. Para excluir complicações. Para que eu peço raio-x e ultrassom ali no ambiente de emergência? Pneumonia para mim está diagnosticada. Tosse produtiva, febre, catarro, prostração, dor pleurítica e ausculta, pneumonia. Para que eu peço o exame de imagem? Afastar complicações. Abscesso pulmonar, uma pneumonia de aspecto atípico, né, que me faça pensar em imunodeficiência adquirida, por exemplo, derrame pleural. Então, complicações, tá? Ainda na porta, né, todo paciente que chegar, não, obviamente, que chegar grave, você vai abrir, CAB move o protocolo de sepse e dá conta do protocolo de sepse, né? Lactato, cultura, o que mais? Antibiótico na primeira hora, se tiver hipotensão lactato alto, 30 ml por quilo, não. No paciente que não vai chegar muito grave, ele vai chegar para vocês amarelo, ali, laranja talvez, febre, por exemplo, já é amarelo. O que vocês vão fazer? Pedir um laboratório simples, hemograma, ureia, creatinina, PCR. Se tiver num grande centro, Procal, radiografia de tórax e seguir. Uma vez que você diagnosticou a pneumonia clinicamente, você vai estratificar ela. Existem vários scores. O score mais famoso é o CURB 65, mas a gente tem também o score de PORT, tá? E o PSE. São mais complexos. O CURB é super simples, é pronto-socorro PSF. Paciente que está sonolento, ureia alta, taquipneico, hipotenso ou idade acima de 65, pontua 1 ponto. O CURB de 0 a 1, pessoal, é tratamento em casa, tá? Ambulatorial. O paciente com pneumonia comunitária, tá? Com CURB amarelo, né? Internar. O CURB maior ou igual a 3, UTI. Então, isso aqui te dá um norte. Quando mandar para casa, quando internar para antibiótico venoso e quando mandar para UTI, tá? E abrir protocolo de sepsis. Em relação aos biomarcadores, né? A gente usa muito leucometria, PCR e Procal hoje em dia, tá? A Procal, ela é muito mais específica para bactéria do que para vírus. Tá? Ajudou muito a gente na época da pandemia, não iniciar antibiótico desnecessariamente para os pacientes. Aquelas pneumonias monstruosas, bilaterais, assim, que se olhar febrão, não vou iniciar antibiótico. Procal 001. Isso é só viral. E seguia bem o paciente. Do nada, Procal 0013, infectou. Começava o antibiótico. Era assim que funcionava. Então, dá muita segurança, tá? Quanto maior o nível de Procal, maior a gravidade, maior o risco de evolução para sepsis e choque séptico. Tá? Quando a gente pensa, então, no dilema viral, que é uma das questões que mudou agora no novo guideline, né? Qual o problema da gente prescrever antibiótico para todo mundo no pronto-socorro? A gente destrui a microbiota do paciente, aumenta o risco de infecção por Clostridium, né, que faz colite pseudomembranosa, é gravíssimo. Aumenta o índice de resistência antimicrobiana, fora os outros efeitos colaterais diretos, né?
Só que qual o problema da gente não prescrever antibiótico quando ele é necessário? O paciente evolui com pneumonia, piora o desfecho, morre. Por que isso é importante? Qual é a informação crítica para vocês? É essa aqui. 30% das pneumonias virais infectam ou já estão co-infectadas. Ou seja, uma roleta russa de 3 tiros. O paciente com pneumonia provavelmente viral, você não tem Procal para te ajudar. E aí, o que vocês fariam? Situação 1. Vocês estão no Maranhense, São Domingos, UDI. Chegou um paciente com pneumonia, imagem tranquila, CURB. 1 ali, 2. Ou até de 1. Você vai mandar para casa. Procal 001. Antibiótico não. Hidratação, suporte, retornar em 48 horas ou se piora a clínica antes disso, não. 2 de Procal. Antibiótico. Beleza? É mais ou menos isso. Estou na dúvida, não tenho Procal. PCR alta e leuco subiu. Começa antibiótico ou não? Se não tem Procal, começa. Ah, mas a maioria é viral. Mais um terço. Ou seja, de 3 pacientes que passarem para mim com provável pneumonia viral, um deles vai para casa com pneumonia bacteriana e vai voltar séptico depois. Então, na dúvida, não tendo evidência, embasamento, prescreva antibiótico. Beleza? Internou, já é grave, prescreva antibiótico. Certo? Não tenham dúvida. Então, aquele paciente ambulatorial que não tem comorbidade, não está grave, e está com Procal boa, não prescreve, tá? Aquele paciente que internou, já é antibiótico. Depois, quando sai o resultado da cultura, você pode tirar. Ah, fez, ó, você começou antibiótico no pronto-socorro, pediu para internar na enfermaria. Mas 7 horas depois veio o resultado. Painel, vírus influenza B positivo, Procal negativo. O que você faz? Tira o antibiótico. Entenderam? Mas chegou grave para internar, antibiótico. Até que prove o contrário, tá? Em relação à investigação etiológica, quando que a gente amplia? Paciente que é de comunidade ambulatorial, tá? Você não precisa investigar, que vai tratar em casa. Você vai passar o remedinho dele, a amoxiclave dele e mandar para casa. Se tiver usado antibiótico nos últimos 3 meses, leva a fluoxacina e manda para casa. Reavaliar com 48 horas no pronto-socorro, ou no ambulatório, idealmente. Todo paciente que interna, ou seja, CURB 2 para frente, tem que investigar a etiologia. Seja na UTI ou seja na enfermaria, tá? CURB 2, enfermaria, ou para frente, que é UTI, investigar a etiologia. Como é que eu investigo a etiologia de PAC grave? Tá? PAC grave. PAC grave, que é a internação, o que define gravidade é a internação. Internou, seja UTI enfermaria, já é PAC grave. Todo paciente eu tenho que ter um laboratório geral, hemograma, ureia, creatinina, eletrólito, função hepática, PCR, Procal. E aí, questão de prova e de vida. O que o paciente com PAC grave tem que ter solicitado? Todo o diagnóstico de PAC grave, na UTI ou na enfermaria. Antígeno urinário para legionela e pneumococo, todo. Antígeno urinário, anote. Antígeno urinário para não está na aula, para legionela e pneumococo, tá? Legionela e pneumococo. Painel viral simples. O que é o painel viral simples? Influenza A e B, Covid e vírus essencial. Estou num grande centro hospitalar. Painel viral completo, que isola 23 agentes etiológicos. Tá? 23, inclusive fungos, vírus, bactérias, muito bom. Hemocultura, um par de hemocultura de sítios diferentes e cultura do escarro. Tá? Então eu já sei. Internou na UPA um paciente com pneumonia. Antígeno urinário para legionela, pneumococo, hemograma, ureia, creatinina, nananana. 2 pares de hemocultura, cultura de escarro, tá?
Beleza? E o painel, no caso da UPA, viral simples. Se for num hospital privado, painel completo. Ok? Tranquilo? Alguém falou? The Voices. Tá. Iago, meu paciente é imunossupresso. AIDS, quimioterapia, tem doença reumática e toma prednisona há mais de 10 dias, corticoide, toma imunoterapia, tem algum tipo de imunossupressão. O que eu vou acrescentar para ele? Normalmente vai para a UTI esse paciente. Eu vou acrescentar o quê, gente? Prova de título, prova de título. PCR para citomegalovírus, herpes, pneumocistes, tá? E aí, meu filho? Citomegalo, herpes, pneumocistose e galactomanana para pesquisa de aspergilose pulmonar invasiva, que mimetiza quadro de asma no adulto. Paciente que do nada é imunossupresso por qualquer motivo, começa a ter asma, aspergilose. Até que me prove o contrário, é aspergilose. Tá? O segundo ponto, então, quando for imunossupresso, vocês vão acrescentar essas investigações. Iago, mas a boca tem bactéria. O pessoal que foi para o intermédio que o diga, tá? Como é que eu vou saber que aquilo dali não é infecção, colonização? Essa análise aqui da cultura do escarro, tá? Quando é que eu vou valorizar a cultura do escarro? Quando eu tiver uma contagem de leucócitos acima de 25 e epitelial menor do que 10. Então, se vier na cultura do escarro da pessoa, ou do tubo, se a pessoa estiver entubada, puxa do tubo, né? Mas do escarro, quando é que eu sei que não é colonização, que é infecção? Ah, aquela pseudomonas é o agente. Mais de 25 leucócitos e menos de 10 epiteliais na amostra. Aquela amostra é representativa. Eu vou valorizar e vou tratar aquela bactéria que cresceu, tá? No paciente que é etilista, desnutrido, broncoaspiração crônica, sempre pensar em áureos, tá? Cavitação, sempre pensar em áureos. Bom, terapia empírica, né? Como é que a gente trata? Primeira linha, paciente que vai para casa, é a amoxiclave. Um comprimido ali de 500 mais 125 de clavulanato, de 8 a 8 horas, 7 dias. Tenho alergia, eu já usei antibiótico nos últimos 3 meses. Vou usar, né, a levofloxacina. Tenho só alergia, mas não usei antibiótico. Posso usar a azitromicina, tá? Que é o macrolídeo. Internei. Aí vem os pontos-chave, né? Internei. Internou, seja na UTI ou seja na enfermaria. A minha droga de escolha é ceftriaxona com macrolídeo, azitro ou claritromicina. Esse é o esquema para PAC grave. Ceft de terceira com macrolídeo, tá? Então, internou na UPA, ou internou no eixo vermelho ou na UTI, ah, tá muito grave, é o mesmo esquema. Ah, é choque séptico, é o mesmo esquema. Ceft e azitro ou claritromicina, beleza? Isso comunitária, não é nosocomial. Bom, então a nossa primeira opção, pensando em cobrir estrepto, atípicos e hemófilo, pega tudo, né, os principais agentes atípicos, tá? Ceft e macrolídeo. Usou antibiótico nos últimos 3 meses, levofloxacina venosa, tá? Paciente grave, a mesma coisa. Ceft e macrolídeo. Usou antibiótico nos últimos 3 meses, fluoquinolona, levofloxacina, tá? Pontos específicos, né? Se for um paciente com risco para MRSA, existe score para isso, para MRSA, associe cobertura para MRSA, vancomicina, tá? Se tiver perfil de risco. E o segundo ponto, se for um paciente com infecção sabida por pseudomonas grave, não deixe monoterapia. Sempre 2 drogas para pseudomonas grave, tá? Sepsis, por exemplo, choque séptico, 2 drogas para pseudomonas. Ponto crítico da prova, que mudou no último guideline, a duração. Então, pessoal, chegar hoje na UPA, na unidade mística, no Socorrão, qualquer lugar,
Chegou para vocês paciente com suspeita de pneumonia. Internou, seja CURB 2 na enfermaria, seja CURB 3, 4 para UTI. Qual é o esquema antibiótico? Ceftriaxona, 1 grama de 12 em 12, mais azitromicina 500 uma vez ao dia, 5 dias, ou Claretro 500 de 12 em 12, 5 dias. É isso. Usou antibiótico nos últimos 3 meses, leva fluoxacina, tá? No lugar disso, isso tudo, tá bom? Fechado? Tempo. Antigamente era 7, 14, etc. Hoje, a gente vê que o paciente que não está grave, que está no ambulatório ou na enfermaria, eu posso fazer ali 5 a 7 dias tranquilo se ele estiver bem. O paciente que está grave, que internou na UTI, pelo menos ali 7 a 10 dias, tá? É o tempo mínimo que você faz. O paciente do ambulatório que atingiu estabilidade clínica, questão de prova, estou prevendo, certo? 5 dias. Paciente que está internado não grave, atingiu estabilidade clínica, 5 a 7 dias. O grave, choque séptico, normalmente vai entre 10 ali até mais do que isso, dependendo da situação. E o que é, questão de prova, Sátiro, o que é estabilidade clínica pela nova diretriz de pneumonia, Bonifácio? Afebril, sem sinais de desconforto ventilatório, sem sinais de instabilidade hemodinâmica e nível neurológico normal, a mais de 48 horas. Então, se meu paciente está ali comunitário ou internado leve, internou porque o CURB pontuou. Ele está 2 dias sem febre, pressão normal, saturando bem, não está taquipneico, não está taquicárdico, não está rebaixado, eu posso, em tese, interromper o ciclo. Beleza? Tranquilo? Cleison. Estabilidade clínica, não laboratorial. Questão de prova. Não estou dizendo que vocês vão fazer isso. Para a prova, vai cair desse jeito. Caso clínico, pneumonia, 5 dias de internação, 4 ou 5 dias, já está 2 dias sem febre, sinais vitais normais, acordadinho, para saber se você vai dar alta da UTI para enfermaria ou não sem antibiótico. Sim. Entenderam, né? Fatores modificadores da duração do tratamento, questão de prova, tá? Paciente, né? Por que a gente faz ali menos de 5 dias? Reduz o risco de colite pseudomembranosa. Qual é o antibiótico, Cleison, que mais causa colite pseudomembranosa? Essa questão bate de residência para R1. Clindamicina. E o pessoal usa muito a clindamicina para pneumonia broncoaspirativa. Fazem ceft-clinda, que clindamicina pega anaeróbio e positivo também, tá? Para o pessoal que vem de TCE, do interior, que intuba, etc., fazem ceft-clinda. Tomar cuidado com colite pseudomembranosa, tá? Cuidado com esses fatores complicadores aqui. Áureos, legionela, pseudomonas, tá? Pacientes com pneumopatia crônica já, complicações, etc. Questão de prova. Paciente morador de rua, em situação de rua. Mando para casa para fazer antibiótico oral? Sim ou não? Onde a casa? Então, paciente com fragilidade social, você perceber que é um idoso abandonado, que é um paciente em situação de rua, você não libera. Você, mesmo com um CURB 0 ou 1, você interna para garantir a segurança do paciente, ok? Isso aqui é questão de prova também, tá? Tomar cuidado com os aspectos biopsicossociais. Corticoide, questão de prova. Uma das mudanças da nova diretriz, tá? Pessoal, o estudo que saiu há 3 anos atrás, com relação à hidrocortisona, tá? 50 miligramas ali, de 12 em 12, 100 miligramas dia, né? É para o paciente grave. Grave, tá? Grave. Porque bloqueia parte do processo inflamatório. Qual é a contraindicação? Vírus. Porque ele pode, em tese, aumentar a taxa de replicação viral. Então, se você tiver um paciente com PAC grave, né, que tem piora de troca gasosa,
ou seja, SARA, pelo menos leve, piora de troca gasosa com troca menor do que 300, elevação de marcadores inflamatórios, ou seja, provavelmente não viral, bacteriano, né? Grave, internou na UTI, eu posso usar o corticoide, tá? Não fazer se tiver diagnóstico de infecção fúngica e nem viral, tá bom? Porque pode piorar o prognóstico do paciente. Ficou claro? Então, hidrocortisona não é para todo mundo. É para quem tem PAC grave, com troca menor do que 300, internação e UTI. E não é viral nem fúngica, beleza? Esse é um dos pontos, dos 4 pilares que mudaram na nova diretriz da ATS. Se a gente for seguir o algoritmo pela ATS agora, a gente fez o quê? Incluir ultrassom como sendo até superior estatisticamente ao raio-x, né, ultrassom, o Lung Ultrasound. Vocês podem ver o protocolo Blue para estudar, ver vídeo aí, protocolo Blue. Qual é o score que eles recomendam para fazer estratificação de risco? CURB, no pronto-socorro, né? CURB 0 e 1. Casa ambulatório, antibiótico, amoxiclável, né? CURB 2, interna, CURB 3 para frente, UTI, né? Paciente que é ambulatório, não precisa pedir exame de laboratório de rotina do pronto-socorro, tá? Posso iniciar antibiótico, a não ser que eu tenha forte indício de comprometimento viral, e por aí é como a gente já discutiu, tá? Lembrar que a clínica é soberana e a procalcitonína não decide nada, tá? Ela complementa, tá bom? Como é que a gente faz, então, o manejo desses pacientes com relação à infecção viral? Primeiro, quando é que eu suspeito de pneumonia viral? Paciente, gravem isso, paciente com histórico de sintomas gripais nos últimos 14 dias. O pico de pneumonia do Covid é a partir do 10º dia de sintomas. Influenza, 7 a 10º dia de sintomas. Então, Álvaro, teu paciente com SARA viral, com pneumonia, ele não está corizando hoje, com catarro hoje, e amanhã está com pneumonia, não. Ele fez coriza, febre, dor de cabeça, prostração hoje, melhorou da gripe, está lá em casa uma semana, parou de dar febre, foi trabalhar, 3 dias ali, 7, 10 dias, começou cansaço, tosse, dispneia, raio-x, SARA. Então tome esse cuidado. Todo paciente, por que eu estou falando isso? Todo paciente que vocês internarem por pneumonia, todo, seja enfermaria, ou seja na UTI, perguntem se ele teve histórico de sintomas gripais nos últimos 14 dias. A senhora estava gripada nos últimos 14 dias? Estava. Para quê? Tamiflu. O Tamiflu, para a gente encerrar, que é o oseltamivir, tá? Né? Para a gente encerrar, né? Falando de precisão diagnóstica, de personalizar o tratamento, né? E girando aí em torno do antibiótico. Esse último ponto que é o Tamiflu. Tamiflu, pessoal, o oseltamivir, ele tem indicação formal para influenza. Ele tem melhor início nas primeiras 48 horas do início dos sintomas, isso é questão de prova de vida. 48 horas do início dos sintomas, tá? E o ciclo de tratamento médio é de 5 dias. 75 miligramas, de 12 em 12 horas, 5 dias. A sensibilidade do suave nasal é quanto, Álvaro? Para identificar a influenza? 50. Ou seja, ele só serve quando ele é positivo. Por que eu estou falando isso? Se ele vier negativo, não tira. Eu só tiro o oseltamivir se eu tiver painel viral. Aquele exame do suavezinho de farmácia não serve. Se o painel viral vier negativo, eu tiro o Tamiflu, tá? Então, todo paciente internou por pneumonia, perguntar, tem histórico de sintomas gripais, coriza, tosse nos últimos 14 dias? Tenho. Tamiflu. Ah, Iago, mas Tamiflu só tem benefício nas primeiras... Mentira. O guideline não diz isso, tá? Não diz isso. Entra pacientes imunossupressos, pacientes desnutridos, pacientes graves em ventilação mecânica ou uso de O2 suplementar fazem Tamiflu independente do início dos sintomas. Isso gera muito embate com o infecto, alguns em especial. Então, Tamiflu só 40... Mentira, não está na diretriz isso, da IDSA.
Chegou grave, com 7, 6 dias de sintomas, faz Tamiflu. Outro ponto, quando é que eu tiro o Tamiflu? Eu tiro o Tamiflu quando o paciente tem melhora clínica, mais de 48 horas, sem febre, sem uso de oxigênio, saturando bem, nananana, ou quando ele sai do ventilador. O paciente, às vezes, imunossupresso, faz 10, 12 dias de ventilação mecânica, pneumonia, SARA mesmo, mantém o Tamiflu até sair do ventilador. Tá? Até sair do ventilador. E por fim, agora vocês já aprenderam, pessoal, é a medicação mais negligenciada para PAC grave é o Tamiflu. O pessoal não inicia. 2 pontos. Paciente que está bem, que está com gripe, sintoma gripal, foi na UPA. O Satiro está lá de plantão na unidade mista, na UPA, no São Domingos, Maranhão. Chegou um paciente vozinho, 80 anos, com quadro gripal. Gestante com quadro gripal. Imunossupresso com HIV, quimioterapia, câncer, etc., quadro gripal. Mas está bem, CURB 0 a 1. Ele vai para casa com o Tamiflu. Paciente com fator de risco, ele vai para casa com o amoxiclave dele e o Tamiflu. Tá? Tem indicação formal para evitar progressão para a pneumonia. Beleza? Tranquilo até aí? E a última informação, que também não tem no livro, fácil, simples de achar, paciente grave, sabe, tira a dose dobrada. Foi para o tubo, dobra a dose. 150 mg de 12 em 12. Entendeu, Val? Chegou o paciente com pneumonia grave, entubou, normalmente ninguém pergunta. Ele estava gripado nos últimos 14 dias? Estava. Começa a Tamiflu, dose dobrada, e vai tirar só quando ele sair do tubo. Isso é a diferença do intensivista para o Zé Ruela. Beleza? São esses detalhes. E que salvam o paciente, a despeito do que outras pessoas digam. Ou orientem. Tá? Vocês têm que saber dessas coisas.